Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o TRXF, um fundo de renda urbana que vem crescendo bastante na bolsa nos últimos meses. Para quem não sabe, é um fundo que conta com uma alavancagem alta, então vou comentar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre o risco. Vou comentar também sobre um fato relevante que o fundo soltou nos últimos dias, acerca de um contrato para construção e locação de uma loja para a Obra Max, que é uma empresa que faz parte do mesmo grupo econômico da Leroy Merlin. Enfim, vou trazer mais detalhes para vocês quanto a isso, vantagens e desvantagens. Iniciando aqui então o relatório, a gente consegue ver taxa de administração 1% ao ano, tem uma taxa de performance também, número de cotistas 86 mil, segue crescendo, né? O valor patrimonial da cota em 103, que está mais ou menos próximo aqui à cota de mercado, ela está aqui em 104, 103, varia um pouquinho. Mas um dos poucos fundos que está aqui no mesmo preço, né? A cota patrimonial e a cota de mercado, que mostra aí como os investidores estão valorizando esse fundo pelos últimos meses. Essa live que eu deixei marcada para vocês, eu vou deixar o link dela na descrição. O Luiz Amaral, que é o sócio fundador do fundo, conhecido como Lui, ele fez uma entrevista com o professor Arthur Vieira de Moraes, lá do Clube FI. Excelente entrevista, vou inclusive trazer aqui alguns pontos para vocês, eu terminei de assistir, mas eu deixo o link aqui abaixo e recomendo que vocês assistam. Muito rica a live. Bom, então o fundo realizou essa assinatura de contrato Build-Suit para aquisição, construção e locação de uma loja de materiais de construção para a obra Max. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, vou deixar linkado aqui também, mas basicamente o fundo vai construir já com os parâmetros requisitados pela loja e depois disso vai alocar pelo período de 20 anos com uma multa do saldo remanescente, lembrando que durante a construção o fundo recebe aluguel, tá? E o gestor vai trazer no futuro mais informações acerca da viabilidade financeira desse negócio. Por enquanto, como ainda está ali em fase de negociação, o gestor não trouxe. Então, no último mês ele pagou 85 centavinhos, que sobre o valor de mercado está dando aqui quase 10%. Lembrando que esse fundo costuma pagar ao final do semestre um dividendo a mais. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente também. Aqui no começo, então, o gestor fala um pouquinho do cenário macroeconômico. Como vocês sabem, eu costumo não falar sobre isso, para não ficar muito repetitivo em todos os vídeos, mas eu resolvi destacar aqui alguns números interessantes. Ele trouxe aqui para a gente que o IFIX nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade, uma performance positiva de 2,45, frente ao Ibovespa, que no mesmo período teve menos 7,26. E aqui eu não estou querendo falar que um é melhor que o outro, nada disso. Sou sempre favorável à diversificação, inclusive, quem sabe no futuro aqui eu traga vídeo de ação, de renda fixa. Vamos ver, e depende da demanda também. Se vocês gostarem da ideia, deixem aqui abaixo. Mais interessante é entender que o IFIX, como um todo, é um pouco mais defensivo. Para a montagem de uma carteira, a diversificação é essencial e dentro dela a gente precisa ter alguns ativos mais defensivos e outros ativos mais arriscados. Eu entendo que fundos imobiliários, ao menos ao meu ver, tem que ter esse papel um pouquinho mais defensivo e nos últimos 12 meses a gente conseguiu, ao menos por essa métrica aqui, é uma análise simples que eu estou fazendo, mas ver que essa fase mais defensiva está sendo cumprida pelos fundos. E ele comenta aqui um pouquinho do cenário macroeconômico nacional e internacional e coloca que está tendo um ajuste em relação ao prêmio de risco demandado pelos investidores, que é o que eu sempre falo para vocês. Risco-retorno é algo que a gente tem que ter em mente. Se desbalanceou, tem que trocar a posição para buscar uma relação risco-retorno sempre a melhor possível. Como alguns parâmetros fiscais internacionais eles se deterioraram, os investidores para se manterem nos fundos imobiliários, eles querem um spread maior frente à renda fixa. Com isso, a tendência da cotação se desvalorizar, tá? Isso de uma maneira geral. Então aqui o fundo traz mais um pouquinho de informação para a gente sobre essa celebração de contrato de locação BTS para a Obramax. O valor vai ser de 86 milhões e meio, mas esse valor pode ser reajustado dependendo ali do que for gasto com a aquisição do terreno. E a expectativa é que ocorra o início das obras entre o final de 2023 e o início de 2024. Tá? Então a gente vai ter que acompanhar, o fundo vai trazendo mais detalhes para a gente ao longo do tempo e principalmente a gente tem que aguardar a questão do racional financeiro, como que o gestor vai fazer essa aquisição. E aqui mais uma vez eu pontuo tanto quanto esse webcast mensal deles aqui, tá? Vale a pena ver,
porque eles comentam bastante sobre o racional deles como gestão, da alavancagem e tudo mais, quanto a entrevista que eu citei com o professor Arthur. Lá o gestor comentou bastante sobre a alavancagem, o que aconteceria se ele quitasse ela agora, ou se ele, mantendo em um nível saudável, qual é a vantagem para o fundo, enfim, bem interessante. E aqui eu achei interessante destacar também que o fundo vai ter agora como principal foco a diversificação de inquilinos, aumento do cap rate médio, ou seja, fazer aquisições nesse período, que é um período mais conturbado, a gente consegue cap maior, cap de 9, 9,5, a gente viu a Alianza, por exemplo, o ALZR11 comprando num cap alto, e isso puxa o cap rate médio da carteira para cima. E aumento do prazo médio dos contratos. Eu vou mostrar isso para vocês mais abaixo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, peço que deixem like, tá certo? Estou me esforçando bastante para trazer vídeo para vocês todos os dias. Aqui na DRE, a gente consegue ver que o fundo distribuiu 85 centavinhos no último mês e tem aqui um acumulado de 28 centavos. Sempre interessante ter um acumulado para manter a linearidade do dividendo. E essa gestão ela dá guidance. Então ela falou que para o primeiro semestre a expectativa é de 85 centavinhos, lembrando que o fundo costuma fazer, observem aqui ó, no histórico, uma distribuição maior no final do semestre, até para cumprir a lei, certo? Que tem que distribuir 95% do lucro no final do semestre, mas também para aqui conseguir remunerar um pouquinho melhor a gente. Então ele mantém aqui mais conservador durante o semestre, deu tudo certo, ele distribui um pouquinho maior. Seguindo, aqui, alocação de recursos, perfil dos imóveis, vou passar, é igual todos os meses. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Diversificação da receita de aluguel por inquilino. A gente vê aqui um pouco mais de 50% no açaí e quase 25% no pão de açúcar. Lembrando que eles são do mesmo grupo. E aqui tem a fatia de outros inquilinos que o gestor quer aumentar. Então a gente vê aqui bem pequenininho, obra max 2,63, que é o que ele vai aumentar se esse novo imóvel de fato for adquirido. Grupo Mateus, que também é do ramo alimentício, mas é um outro grupo, ele já tem aqui quase 6%, Leroy Merlin, então isso aqui é o grande foco do gestor atualmente, conseguir diversificar e diminuir, né, proporcionalmente aqui, a participação de açaí e pão de açúcar, né, diluir essa posição. Realmente traria mais segurança ao fundo. Fundo aqui uma diversificação geográfica muito boa, em todos os estados, prazo médio contratual de quase 15 anos, então ó, mais de 58%, quase 60% dos contratos vencendo em 2035 e quase 33% depois de 2041. Então é um fundo de contrato muito longo. Aqui a gente tem o mês de reajuste do aluguel, então iniciando aqui o segundo semestre, né, de para agosto mais ou menos a gente vai ter esses 3 meses, maio, junho e julho, com bastante reajuste, então talvez a gente consiga aí um destrave de dividendos, vamos aguardar, o gestor não trouxe essa informação. E caminhando para o final do vídeo, que eu queria mostrar para vocês, que eu bato muito nessa tecla, aqui a gente tem as fotinhas dos ativos, e por exemplo, peguei esse ativo aqui, ó, Loja Açaí Paulo Afonso na Bahia. A gente consegue ver aqui o hipermercado, né, Açaí, e olha o tamanho desse terreno. Olha do lado aqui também. Olha esse outro. Todos os terrenos muito grandes. E isso aqui tem muito valor intrínseco no ativo, porque no futuro, se o Açaí sair daqui, o fundo consegue transformar isso aqui num last mile, por exemplo, no imóvel de logística, ou consegue transformar isso aqui num shopping, consegue aqui fazer um prédio residencial e embaixo manter a loja. Então ele tem aqui uma gama, um leque de oportunidades muito grande. Ou ele pode simplesmente expandir, aumentar essa loja, o que traria um cap rate maior para o fundo, mais rentabilidade. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, a gente tem que lembrar que são ativos. E sendo um ativo com espaço, com terreno, com capacidade de expansão ou transformação, isso tem muito valor no médio prazo. Então, o fundo tem alavancagem? Sim, tem uma alavancagem alta, que o gestor explica o racional. Entretanto, ela está equilibrada, bem casada. E a gente tem que lembrar que no final do dia, sempre tem esse ativo, que é onde está realmente o valor do fundo. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, quanto a esse fundo é isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem like, se inscrevam. Lembrando que tem o grupo do Telegram, tá? A gente está criando lá um ambiente bem legal para se ajudar, para todo mundo se auxiliar, tirar dúvida e todo mundo no final do dia ganhar dinheiro junto. Beleza, pessoal?
Se vocês gostaram é isso, valeu, até mais.